Meus irmãos, boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe sempre e sempre. Que maravilha, numa tarde como essa, todos nós sermos observados através de nós mesmos e ser apresentado pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual pedimos força para todos os lares, para todas aquelas pessoas que ainda não acordaram para a vida espiritual. Nós temos uma semente a ser desenvolvida em nosso coração, no âmago do nosso ser. Porque quando nós fomos criados pela divindade, nós trouxemos aquela semente divina que, para ser acrescida e crescida dentro de nós, precisa ser regada. E o Evangelho de hoje, do capítulo 15, vem trazer para nós essa observação, falar sobre a caridade. Então essa caridade é o regador maior para que essa semente possa crescer no nosso âmago. Mas é preciso que o nosso campo ofereça também aquele adubo, que são as nossas ações, as nossas criatividades no sistema de fazer um bem maior. O Evangelho nos apresenta que nós precisamos aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, sem amar a Deus, nós não vamos aprender a amar o próximo. E sem esse campo, que é o próximo, mais próximo de nós, aquele que está a nosso serviço, porque nós estamos aqui para servir o Cristo. Então, esse próximo, sendo essa lavoura que nos oferece tantos favores mesmo para a nossa ida até o Cristo, nós somos então lidado conosco mesmo para lidar com o sofrimento maior dos nossos irmãos. E é nessa tarde que nós estamos aqui por inteiro, com a nossa energia, com a nossa vibração, ligada ao plano espiritual, Alexandre e eu, para refletir sobre esse capítulo por inteiro que nos convida imediato, um convite imediato para que nós cresçamos para a vida espiritual. Pedimos força, então, naturalmente, pelas nossas fraquezas, pelas nossas criações, que ainda tornam difíceis os nossos passos. Então, sejamos mais firmes e tolerantes, para que a nossa ação de agora possa ser acrescida também em outras ações, buscando as virtudes que a própria caridade nos ensina, a juntar tudo e adubar essa semente que já está latente dentro de nós. Olá a todos! É uma bênção de Deus estarmos juntos mais essa vez. Nós que estamos caminhando na Terra, filhos de Deus, buscando a nossa evolução espiritual. E só tem uma forma: pegar todo o Evangelho, todos os ensinamentos que a espiritualidade nos traz e buscar conhecer a nós mesmos aplicando estes ensinamentos, que é a transformação moral que cada um de nós tem de fazer. Como aquele aluno que está na faculdade, aquele aluno que está na escola, ele precisa pegar todo aquele conteúdo, saber das suas limitações, saber onde ele está errando e buscar se corrigir. Essa é a nossa meta, caminhar para Deus. E só tem uma forma: convivendo, estando em sociedade, conhecendo-nos e conhecendo os outros, e dando o melhor que nós pudermos, com as nossas aptidões, buscando a religiosidade, porque é ela que transforma as nações, é ela que vai fazer com que todos nós que estamos na Terra possamos nos unir e caminhar juntos para Deus. E nós vamos seguindo o Evangelho, estamos no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E hoje nós vamos finalizá-lo terminando os itens. Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação e fora da caridade não há salvação. Então vamos lá. Fora da igreja não há salvação. Enquanto a máxima fora da caridade não há salvação se apoia sobre um princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à felicidade suprema, o dogma
fora da igreja não há salvação. Se apoia não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas sobre a fé especial em dogmas particulares. É exclusivo e absoluto. E, em lugar de unir os filhos de Deus, os divide. Não precisa ler tudo, já vamos explicar um pouquinho. Quando se diz fora da igreja não há salvação, o pouco que eu li já falou o que é. Se concentra naqueles dogmas particulares que se dizem que fora deles não há salvação. Fora da igreja não há salvação, é como se quisesse nos dizer: fora da igreja predominante até os tempos atuais não há salvação. Mas aí então, e as outras religiões? Como que fica? E os outros credos? E até mesmo aqueles que não têm religião, que seguem sem seguir uma religião específica. Como que fica? Não tem salvação para estes também? Aí nós precisamos entender o Cristo nos ensinando em seu caminhar lá atrás, que quando ele entra na igreja predominante da época, ele se decepciona. E aí então ele sai da igreja e diz assim: essa igreja, esse templo, cairá em 3 dias, e eu levantarei outro, mas não construído por mãos de homens. Está lá no Evangelho de Mateus. E aí muitos dizem assim: o que ele quis dizer? Ele quis dizer que estes templos de pedra, por mais bonitos que sejam, não trazem a verdadeira salvação. Quer dizer, a verdade não está lá completamente, mas parte dela está, desde que ela esteja ali buscando aplicar os ensinamentos do Cristo. Mas não é exclusivo ali. A partir do momento que os ensinamentos do Cristo estejam em outras religiões, ali a verdade está também. Mas lembrando, até os tempos atuais nós não temos a completa verdade de tudo. Do que exatamente nós precisamos passar, do que nós fomos, do que temos de fazer agora e do que vem adiante. Nós não temos a verdade completa. Nós temos parcelas da verdade. E por que precisa ser assim? Porque não tem como nós compreendermos tudo a respeito das nossas existências, da criação do Espírito e principalmente de Deus. A partir do momento que o ser se concentra em amar a Deus sobre todas as coisas, que é o maior mandamento, e amar o próximo como a si mesmo, mesmo que ele não esteja em uma religião, e nós encontramos isso em até ateus, que se dizem ateus, mas fazem o bem ao seu semelhante, muitas vezes até mais do que aqueles que estão em uma religião, ali Deus está. Ali nós encontramos parcelas da verdade. Olha que interessante. Mesmo em alguém que não acredita na imortalidade da vida, no Espírito ou em Deus. Mas ele é um bom homem, ele é uma boa mulher, ele é um bom empresário, busca cuidar de seus funcionários de uma forma digna, busca auxiliar a sua família da melhor maneira que ele pode. Ali nós encontramos a verdade de Deus, mesmo ele não estando em uma determinada religião. E nós vamos escutar também: fora da verdade não há salvação. Tá, qual verdade? Dessa religião? Daquela religião? Então também é exclusivista. Não tem essa verdade exclusiva dessa religião, que predomina sobre todas as outras. A única verdade que existe está nos ensinamentos do Cristo, que é onde que ele aplica o auxílio ao seu semelhante. Ele dá o exemplo. Ele vem nos dizer: fora da caridade não há salvação. Fora do auxílio ao semelhante, fora daquele de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí então vem aquele doutor da lei e diz assim: mas quem é o meu próximo? E aí ele pergunta para esse doutor da lei, ele diz assim: aquele que agiu para com piedade para com outro. Aí o Cristo diz assim: então vá e faça o mesmo. Esta é a única salvação para todos nós. E a partir do momento que nós compreendemos isso, não importa a nossa religião. O que importa é
que eu entenda o meu semelhante como um irmão, todos nós perante Deus, e que eu tenha piedade, fraternidade, amorosidade para com todos que me envolvem, começando principalmente na família. Muitos de nós somos bonzinhos, temos a máscara da bondade perante a sociedade, mas dentro de casa somos carrascos. Muitos de nós somos assim. Não respeitamos pai e mãe, não respeitamos esposa ou esposo ou os nossos filhos, agimos como carrasco, aqui dentro é eu que mando, aqui dentro todo mundo tem de me obedecer. E é só o Evangelho que vai nos ensinando que não é assim. Que nós precisamos ser caridosos, principalmente com os mais próximos. E ir estendendo isso para toda a comunidade. Eu vou só ler a parte do fora da caridade não há salvação. Só o início. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos seres humanos na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão a graça diante do Senhor. Que maravilha, Alexandre. Se a gente remeter o nosso passado com as grandes lembranças que quando viemos para a Terra, ou melhor, quando a parte celeste nos criou, Ele nos entregou o livre-arbítrio. E aí está a nossa verdade. Dentro da nossa capacidade de entendimento, sabemos que a caridade é o facho que vem iluminar todos os corações que querem crescer. E o Espiritismo nos apresenta como regra de conduta, que é a caridade. Se nós ambientarmos, procurar assimilarmos o nosso coração só na prática do bem maior, é claro que seremos menos um dando trabalho na hierarquia dos mundos. Porque o tempo é o contabilista. Ele vem nos avisando. Crescei, porque nós estamos vencendo uma etapa reencarnatória para entrar em outras etapas de crescimento. E o nosso destino, graças a Deus, é de ser feliz. Somos condenados a ser felizes. Mas para isso, esse capítulo 15, que fala só em torno da caridade, ele vem nos apresentar que não é só fora da igreja, fora da verdade e fora do espiritismo, como o Alexandre explicou. É fora de nós mesmos, porque se nós não implantar essa igreja, essa verdade do Cristo no nosso interior, nós vamos ficar assim ao léu, porque o homem sem religião, ele está sem capa, ele está sem interior. E a caridade nos convida nessa tarde maravilhosa a nascer de novo, praticando esse bem, que o outro é o campo de serviço cristão. A nossa conduta precisa ser reformada. Precisamos encontrar em nós uma maneira de banir esse egoísmo que está dentro de nós, que ainda não percebe os horizontes da lei de Deus que está na vida do próximo, que sofre mais do que nós. Esse campo de serviço agitado pelo nosso coração, nos nossos passos, querendo seguir os passos de Jesus, é que está a lei de Deus precisamente exercitada por todos nós. Então veja que maravilha numa tarde ensolarada de evangelho para nós. Porque no capítulo 15 vai dizer todos os capítulos para nós que é um mandamento maior do Cristo, é nós trilharmos os passos de Jesus, vendo o outro com a pupila dos olhos do Mestre. Ele espera por nós sempre, sempre. Então que tenhamos habilidade de lidar conosco mesmo, primeiro, colocando essa caridade como meta, uma meta de todos os dias, de todas as horas, de todos os ambientes, de todos os lugares que nós tivermos. Não é preciso de abrir o evangelho sempre, é preciso que o evangelho nos abra para a situação do bem que o Cristo nos espera. Que Ele nos abençoe. Muito bom. Este templo que o Cristo vem dizer que não será construído por mãos de homens, é o templo do amor e da fraternidade no coração do ser humano. E isso só é construído a partir do
tempo, desde lá atrás, quando começou a humanidade terrena, até os tempos atuais e tempos vindouros. Porque a caridade, ela deve ser praticada por todas as nações e por todas as religiões. Até mesmo Chico Xavier, ele não teria abraçado a doutrina espírita. Se o codificador tivesse colocado ali, fora do espiritismo não há salvação. Mas não, a doutrina espírita vem nos dizer, fora da caridade não há salvação. E isto está para todos nós que buscamos abraçar os ensinamentos do Cristo. Porque a doutrina espírita, ela explica nada mais e segue nada mais, nada menos do que o cristianismo, a doutrina cristã. E aí um dia destes, eu mandei então um dos áudios que eu costumo gravar para uma amiga minha. E ela escutou o áudio que falava de Jesus e ela me disse assim: ué, eu não sabia que vocês espíritas falavam de Jesus. Olha que estranho, não é? É porque ela não conhece ainda. E isso, de certa forma, tem a ver com a discriminação que a doutrina espírita esteve desde lá atrás até os tempos atuais, de pessoas que não sabem muitas vezes o que falam, não procuram saber e falam da boca para fora. A doutrina espírita, ela se baseia na doutrina cristã, nos ensinamentos do Cristo, que é benevolência, indulgência, perdão das ofensas, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, buscando na terra posse do necessário, paz na consciência e fé no futuro. Bom, vamos passar para o outro livro, né? Eu escolhi aqui do livro Coragem, que nós vamos ser acolhidos pela coragem de Chico e de Emmanuel através da psicografia. Então eu escolhi, Alexandre, a leitura 29, falando de Jesus e o mundo. Então não é preciso nem de ler toda a leitura para entender que Jesus não era desse mundo, mas veio ter com o nosso mundo incrédulo. O nosso mundo que precisa, não só precisava, precisa e precisará sempre. Então, acolhida pelas mãos de Chico e de Emmanuel, nós vamos ver o que é que ele vem trazer para nós. Jesus e o mundo. Se Jesus não tivesse confiado na regeneração dos homens e no aprimoramento do mundo, naturalmente não teria vindo ao encontro das criaturas e nem teria jornadeado nos escuros caminhos da terra. Olha como Jesus teve a coragem, primeiro, né, de observar a escuridão da terra, mas criada por nós mesmos. Porque nós não estamos aqui para enfeitar a terra. Ela já é toda pronta para a gente enfeitar o nosso coração de virtudes. Que mais uma virtude latente, né? Que cresça dentro de nós em favor desse próximo. Então, não podemos, por isso, perder a esperança e nem nos cabe o desânimo diante das pequenas e abençoadas lutas que o céu nos concedeu entre as sombras das humanas experiências. Então, essas experiências que nós já temos aqui, nós vamos perceber que quantos diplomatas, tantos santificados saíram daqui da terra, como esses espíritos sublimes que continuam conosco até agora, nos dando diretrizes do cristianismo, dentro dos padrões da evolução de cada um. Então não é preciso ficar dissecando quem nos trouxe o auxílio até agora, desde a nosso primeiro passo reencarnatório até agora, que nós somos ajudados e sem perceber esse tempo que está nos mostrando. Como nós temos no Triângulo Mineiro, destacando Eurípides, no valor da pessoa humana, de médium, de gente que foi gente e é gente para nós até hoje, nesse Triângulo Mineiro, servindo na espiritualidade, mas nos ajudando a recordar que os nossos passos precisam ser bem dados para que a espiritualidade esteja conosco no sempre. Então ele fala aqui também, Emmanuel, que se o melhor não ajudar o pior, ele já é inútil na terra. E se o sábio não ajudar o ignorante, ele também vai ficar com a sabedoria enferrujada. Então tudo que nós temos é em favor do próximo, não só a nosso favor.
Então, o aprendiz da gentileza, que se ele não observar a existência desequilibrada de um outro, ele também continua desequilibrado, ele não vai crescer. Então é uma leitura muito rica, com parábolas e tópicos que a gente tem que estudar até separadamente. Então ele fala aqui também, se a virtude não socorre as vítimas do vício, e se o bem não se dispõe a salvar quantos se arrojam aos despenhadeiros do mal, de coisa alguma serviria a predicação evangélica no campo do trabalho que a providência divina nos confiou. Então tudo que está em nossas mãos não podem ficar guardado. Tem que ter a nossa energia, a nossa boa vontade, e o Zé Grosso ainda fala, qualificada, né? Sempre estou dizendo isso para nós mesmos. E aqui vem, o mestre não era do mundo, mas veio até nós para a redenção deste mundo. Sabia que os seus discípulos não pertenciam ao acervo moral da terra, mas enviou-os ao convívio com os homens para que os homens se transformassem nos servidores devotados do bem, convertendo o planeta em seu reino de luz. Então ela que é a responsabilidade que nós temos de viver numa terra como essa. Nós estamos com mania de falar só das aflições da terra. E as bem-aventuranças que nós já recebemos até agora, através de tantos baluartes do cristianismo, da humildade de cada um que veio dentro do seu quadro evolutivo e nos apresentou que o bem existente em nós precisa ser desenvolvido pelas nossas boas vontades, mas convivendo com o próximo que o Evangelho nos pede na tarde de hoje, né? Então, para terminar, Emmanuel fala assim, o cristão que foge ao contato com o mundo, a pretexto de garantir-se contra o pecado, é uma flor parasitária e improdutiva na árvore do Evangelho. E o Senhor, longe de solicitar ornamentos para a sua obra, espera trabalhadores abnegados e fiéis, que se dispõem a remover o solo com paciência, toda vontade e coragem, a fim de que a terra se habilite para a sementeira renovadora do grande amanhã. Então, lembrando disso aqui, o Cristo pedindo trabalhadores abnegados e fiéis, nós vamos lembrar de tantas remoções que o Chico fez no seu interior para nos apresentar a face de Jesus bem pertinho da gente. E até hoje a sua obra nos apresenta. Eu acredito que não teve um ser na Terra que encontrasse Chico Xavier que não entrasse em ebulição dentro do seu ser. Porque o Chico era um caldeirão de bondade que remexia todo o nosso ser. Não era preciso que desse a mão. O simples olhar do Chico remexia o nosso ser. Então, a caridade, precisamente dita nas mãos do Chico, ela tomava um corpo tão diferente que nós ainda não percebemos o que estava na nossa direção, um olhar de Chico, uma posição de Chico sobre a dor de qualquer pessoa que o procurou. Então, como somos muito responsáveis e muito gratos a todos esses espíritos sublimes que passaram por nós, numa tarde como essa, nós vamos erguer o nosso pensamento, pedir a Deus para todos os lares, principalmente o lar íntimo de cada pessoa que não tem essa mesma oportunidade que nós estamos tendo agora. Então sejamos então fiéis a nós mesmos, irmãos, para que em todas as situações da nossa vida nós lembremos que nós estamos dentro do livre-arbítrio, que é esse que nos dá a condição da melhora espiritual. Muito bom. A Donda nos falou de Eurípides Barçanufo, Chico Xavier, nós ainda lembramos de Bezerra de Menezes, médiuns magníficos que estiveram perto de nós e buscando exemplificar os passos de Jesus no mundo. E nós temos essa bênção na qual todos nós somos ministros do Cristo. Todos nós temos de fazer a nossa parcela. Uns fazem mais porque estão mais evoluídos, outros fazem menos porque é o que dão conta de fazer, é o que já conseguem assimilar do bem e consequentemente dão o que podem.
E a todos nós é o que Deus nos pede, é o que Cristo nos pede. Que a nossa fé seja do tamanho de um grão de mostarda. Já vai ser o suficiente, porque já será para nós motivo, força e coragem de conseguir mover as montanhas de nossas dificuldades e também de muitos semelhantes nossos, caminhando para Deus. E vamos lembrar daquele ensinamento do Cristo, quando ele está caminhando em uma estrada e ele vê uma figueira, e ele estava com fome, e ele chega até ela, não tinha frutos, e ele diz assim, que ninguém mais coma frutos de ti. No dia seguinte, os discípulos veem a figueira e diz assim, porque ela estava seca, olha a figueira que você amaldiçoou. Né? Simbolizando muitos de nós que não pratica caridade, que não pratica o amor ao próximo, vão se definhando, vão ali ficando reclusos em seu egoísmo, buscando guardar na maior parte das vezes só para si, ao invés de entender que todos nós fomos criados para viver em sociedade, para compartilhar, desde aquele que tem menos até aquele que tem mais, compartilhar todos os talentos que são depositados em nós por Deus, para que nós entendamos, não tem outra forma de alcançar a Deus, a não ser o nosso semelhante, a nossa ponte para a nossa evolução espiritual. Que bom. Devemos lembrar também, Alexandre, que a caridade, sendo o facho iluminativo de cada criatura, precisamos atender na observação que o Cristo faz para conosco sobre a caridade, que nós estamos no deserto íntimo. E para que esse deserto seja regado mesmo de verdade, é preciso que saiamos de nós mesmos em relação a esse próximo. Que esse deserto, então, possa ser terminado um pouquinho agora dessa reflexão. Vamos elevar as nossas mentes ao nosso Senhor Deus Pai e agradecer mais essa bendita oportunidade de estarmos juntos comunhando o Evangelho. Graças também a essa espiritualidade amiga que sempre nos ilumina, os nossos anjos da guarda, benfeitores espirituais, pedindo a estes que estejam por todos nós, por todos que estão nas ruas, por todos que estão acamados, por todos aqueles que buscam um alívio para as suas aflições. Que a graça de Deus esteja sempre em nós, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja para todos, né? Um abraço.